Fala galera do Sanaflix, você conhece a escala de Reis? Então se liga nesse vídeo dica aqui que eu preparei para vocês, tá? A escala de Reis, ou Richmond Anogenesis Sedation Scale, é a escala mais utilizada em todo o mundo para avaliar o nível de consciência do seu paciente, esteja ele sedado ou não sedado, tá? Então a escala de Reis ela vai de -5 a +4, sendo 0 aquele paciente que está ali, tranquilão, alerta e calmo. Então, ó, 0, alerta e calmo. Chegou do lado do paciente, ele está ali de olho aberto, vendo televisão, esse paciente está em Reis 0. Se você encostou do lado do paciente, o paciente está de olho fechado, ele pode estar, então, no Reis de -1 a -5. Como é que eu vou avaliar isso agora, professor? Então se liga aqui, ó. Você vai fazer duas coisas. A primeira coisa é que você vai chamar o paciente. Chama ele pelo nome. Se ele abrir o olho, olhar para você, estabelecer um contato visual por mais de 10 segundos, ó, olhei para você, mais de 10 segundos. Esse paciente está em Reis -1. Se ele olhou para você, estabeleceu um contato visual, mas por menos de 10 segundos, esse paciente está em Reis -2, tá? Então perceba como é o objetivo aqui. Se você fez um estímulo verbal, o paciente não olhou para você, mas ele fez qualquer movimento, esse paciente está em Reis -3. Reis -4 é se você fizer o estímulo verbal e ele não fizer nenhum movimento, mas ele responde ao estímulo tátil. Então agora você vai fazer um estímulo tátil, pode ser um estímulo doloroso. Se o paciente responder, ele está em Reis -4. E o -5 é o paciente arresponsivo, que não apresenta a resposta motora, nem verbal, ao estímulo tátil. Pegou? Então para você não esquecer, revisando aqui, ó. 0, alerta e calmo, paciente de olho aberto, tranquilo, tá? -1, encostou no paciente, chamou ele olhou para você, estabeleceu um contato visual por mais de 10 segundos. -2, ele olhou para você, mas ficou menos de 10 segundos. Rapidamente adormeceu. -3, você chamou ele fez ali ó, qualquer movimento, mas ele não olhou para você. -4, chamou, não se mexeu, mas se mexeu ao estímulo doloroso. E -5, aquele paciente que não se mexe, tá? Então, do 0 a -5. Vamos para o outro lado aqui da escala agora. Para cima, +4, aquele paciente que está combativo. Então, violento, oferece risco para a equipe, bate na enfermeira, bate no fisioterapeuta. Esse é o cara em Reis +4. Quem é o cara +3? Muito agitado. Paciente que tem conduta agressiva, puxa ou remove o tubo, o cara arranca o tubo, arranca o catéter. Esse é o paciente Reis +3. Reis +2, agitado. O paciente tem movimento despropositado, briga com o ventilador, tá? +1 é o paciente que está inquieto, ansioso. Você consegue conversar com ele, está ali ansioso pela internação. Esse é o paciente Reis +1. E o 0, você já sabe, é o paciente alerta, calmo e tranquilo. Delírio é o início agudo de uma disfunção cerebral marcada por déficit de atenção, pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência. Como fazer então o diagnóstico de delírio? Simples. O diagnóstico de delírio é clínico. Nada melhor do que uma boa anamnese e um bom exame físico para você fazer o diagnóstico de delírio do seu paciente. Para isso, existem instrumentos validados que te ajudam a fazer esse diagnóstico com boa sensibilidade e boa especificidade. Quando eu falo em instrumentos validados, eu não estou falando aqui de exames complementares. Eu estou falando do CAN-SU, do ICD-SC e do DCM-5. O DCM-5 ele é o padrão ouro, quando aplicado por psiquiatras para o diagnóstico de delírio. Na prática, os mais utilizados são o CAN-SU e o ICD-SC. Principalmente o CAN-SU, e é esse que você tem que saber. Então, quando o seu professor perguntar para você, seu paciente está em delírio, você vai falar, não, o CAN-SU é negativo, o meu paciente tem delírio, porque o CAN-SU é positivo. Então vamos lá aprender de uma vez por todas a fazer o CAN-SU. O CAN-SU ele é composto de 4 critérios, 2 obrigatórios e ou o terceiro ou o quarto, tá? Então, dos 4, o seu paciente tem que preencher 3 critérios. O critério 1 é alteração aguda ou flutuação do estado mental. Então, o seu paciente teve alguma alteração do estado mental basal ou houve flutuação do estado mental nas últimas 24 horas? Se não, esqueça, seu paciente não tem delírio. É obrigatório que seu paciente tenha alteração aguda ou flutuante do estado mental. Se sim, vamos passar para o critério 2. O critério 2 é o déficit de atenção, que é um sintoma marcante aqui no delírio. Para avaliar o déficit de atenção, o CAN-SU padronizou aqui o mnemônico Save a Heart, com 2 As. Como é que eu vou fazer? Então, encosta no seu paciente e pede para ele apertar a sua mão quando você falar a letra A. Faz um teste primeiro, ó. Seu João, aperta a minha mão quando eu falar a letra A e vai com ele. Letra B.
O esperado é que ele não aperte. Letra A, opa, apertou sua mão. Agora eu vou falar uma sequência de letras e você vai apertar a minha mão quando ouvir a letra A. Vem comigo. S, A, V, E, H, A, R, T. Se o seu João errar, ó, pelo menos se ele errar 2 vezes, dá um desconto para ele. Vozinho, tá internado na UTI, tá? Errou 2 vezes, passou. Mas se ele errar 3 vezes, ele preenche o critério de déficit de atenção, ok? Então, menos de 3 erros, pare, não tem delírio, porque esse também é um critério obrigatório. Déficit de atenção é marcante no diagnóstico de delírio. Então, se errou 2 vezes, acabou. Mas se ele errou 3 ou mais vezes, passa para o próximo, que é o terceiro critério, que é a alteração do nível de consciência. Existem várias maneiras aqui de avaliar o nível de consciência do seu paciente. A mais utilizada e a padronizada pelo KSU é o score de Haas, tá? Para quem não conhece o score de Haas, ele vai de -5 a +4, sendo 0 aquele paciente que está alerta, calmo, tranquilo. Para baixo, ele significa que o paciente está sedado, então -1, paciente sonolento, -2, levemente sedado, -3, moderadamente sedado, -4, gravemente sedado e -5, em coma. E para cima é o paciente agitado, então inquieto, +1, +2 agitado, +3 muito agitado e +4 combativo. Se seu paciente tem um RAIS diferente de 0, acabou. Seu paciente tem delírio. Ele tem alteração aguda e flutuante do nível de consciência, ele tem déficit de atenção e ele tem alteração do nível de consciência, com o RAIS alterado. Aqui pode ser tanto para cima quanto para baixo, viu? Mas se o seu paciente tem um RAIS 0, permite que você avalie o quarto critério. O quarto critério é o pensamento desorganizado. Você vai fazer aqui perguntas óbvias para avaliar então a alteração do conteúdo do pensamento. 4 perguntas aqui foram padronizadas. Veja que são perguntas bem bobas. Por exemplo, uma pedra flutua na água? Há peixes no mar? Ou então, 1 quilo é mais pesado que 2 quilos? Ou ainda, eu posso usar um martelo para prender um prego na parede? Se o seu paciente ele errar 2 ou mais vezes, fechou, ele tem delírio. Se ele errar uma vez, dá um desconto para ele e esse paciente não tem delírio, tá? Então aqui, ó, 3 dos 4 critérios, sendo o critério 1 e 2 obrigatórios e ou o critério 3 ou o critério 4. Aprendeu? Então vem comigo, vem pro Sonaflix.